Olá! O momento do Internacional é, sem dúvida, uma verdadeira encruzilhada. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender o que está acontecendo no clube, passando por três áreas que são absolutamente cruciais para o futuro colorado. Para organizar nossa conversa, a gente vai dividir tudo em três partes, tá? Primeiro, o que mais mexe com a torcida, as decisões dentro de campo para o Grenal. Depois a gente vai para os bastidores falar de uma briga judicial milionária. E por fim, vamos olhar lá na frente, para as articulações políticas que já estão rolando. Então vamos começar pelo que é mais imediato, né? O clássico Grenal. Essa partida está sendo chamada de a primeira final do ano, e com ela vem umas dúvidas bem grandes para o técnico Paulo Pesolano resolver. E a principal dor de cabeça, sem dúvida, está ali no miolo da zaga. Com a volta de um jogador importante que estava machucado, a pergunta que não quer calar é: quem vai formar a dupla de zagueiros titular? Bom, a decisão é basicamente essa. De um lado, tem a possibilidade de arriscar e já colocar o Vitor Gabriel, que está voltando agora de uma lesão que ele teve lá no dia 12 de fevereiro. Ele formaria a dupla com o Mercado. A outra opção aí com mais segurança, mantendo o Félix Torres ali ao lado do Mercado. A semana vai ser fundamental para essa escolha. E olha só que interessante, essa decisão na zaga mexe com o time todo, né? Uma provável escalação que muita gente espera ver busca justamente esse equilíbrio. É uma formação que tenta ser bem sólida, conectando a defesa e o ataque do jeito mais eficiente possível. E falando em defesa, e o gol? Pois é, mesmo com umas falhas recentes do Rocher, a decisão do clube é bancar o goleiro. A confiança nele continua alta. A ideia é que ele é um goleiro de primeira linha e que o que ele precisa de ritmo de jogo para voltar à sua melhor forma. Então, nada de trocar de goleiro agora. Mas nem só de bola rolando vive o Inter. Saindo um pouco do gramado, tem uma questão bem séria acontecendo nos bastidores. Uma disputa judicial que envolve muito dinheiro e que pode sim impactar bastante as finanças do clube. E a gente está falando de um valor bem expressivo. O centro de toda essa questão são esses 34 milhões de reais. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Essa linha do tempo ajuda a clarear as coisas. É que existe uma confusão aí. Na verdade, são duas dívidas diferentes. A primeira, de 25 milhões, foi perdoada lá atrás. Essa outra, de 34 milhões, é mais recente, de outros empréstimos, e é essa que está sendo cobrada agora. É fundamental entender que uma não tem nada a ver com a outra. E, claro, com história dessas surgem duas grandes teorias. A primeira é de que tudo isso não passa de uma jogada política. Como o Sonda é ligado a um grupo de oposição, a ideia seria usar essa cobrança para pressionar a diretoria atual. A outra teoria é mais direta. É só negócio. Uma cobrança legítima de um dinheiro que foi emprestado e que precisa ser pago. E qual a resposta do Inter para isso tudo? Bom, a estratégia jurídica parece bem clara. A ordem é usar todos os recursos possíveis para adiar uma decisão, sabe? Ganhar tempo, empurrar o caso lá para o fim do ano, bem perto do período eleitoral, quando o clima político já vai estar pegando fogo. E essa briga na justiça, claro, já serve de aquecimento para a nossa última parte. Vamos falar do futuro, da liderança do clube. O nome bem conhecido está surgindo aí como uma possibilidade surpreendente para a eleição de 2026. E essa conversa toda ganhou força a partir dessa declaração aqui do Fernando Carvalho, um ícone do clube. Ele fez um apelo bem direto, pedindo o fim das brigas políticas que tanto dividem o Inter. E quem seria esse nome de consenso, essa resposta ao pedido do Carvalho? Pois é, o nome que está sendo colocado na mesa é o do ex-presidente Giovanni Luigi. A ideia por trás de uma possível candidatura do Luigi seria criar um chamado governo de união. O objetivo é bem claro: tentar juntar as diferentes correntes políticas, os vários movimentos do clube, para todo mundo remar para o mesmo lado, em vez de ficar nesse conflito sem fim. E por que o Luigi? O ponto principal aqui é que ele é visto como uma figura que consegue construir pontes, sabe? Alguém que tem um bom diálogo com todos os grupos políticos, além do histórico de ter tocado grandes projetos como a modernização do Beira-Rio. E para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, recentemente o próprio Luigi soltou essa frase, meio de passagem: se um dia eu voltar ao clube, para muita gente isso foi um sinal claríssimo de que ele está, sim, pensando em concorrer. E assim a gente fecha o nosso raio-x, um clube que está de frente para decisões super importantes em todos os níveis. E isso nos deixa com a pergunta final que paira sobre o Beira-Rio, no campo, no tribunal e na política. Qual desses caminhos o Inter vai escolher? As respostas vão definir o futuro do clube com certeza.